Olá, meus queridos alunos, espero que todos estejam muito bem, na paz do Senhor. Hoje nós vamos trabalhar, falar sobre o Barroco no Brasil. E, para começar, eu coloquei essa imagem linda e maravilhosa para trazer muita paz nos nossos corações. E a nossa mensagem. A sua conquista vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para um futuro muito luminoso. Vencida uma etapa, persigam objetivos por um futuro promissor. E este não se dará sem o estudo, dedicação e força de vontade. Então, vocês têm um caminho muito luminoso para brilhar e trilhar. Então, vamos ter muito estudo, dedicação, força de vontade para que as coisas possam acontecer. E aí, nosso conteúdo, eu coloquei aí a imagem do Barroco no Brasil. E para começarmos, nós temos aí, nós vamos falar sobre o seiscentismo barroco, século XVI a século XVIII. E aí nós temos o barroco, que deriva da palavra espanhola barueco, que significa pérola de forma irregular. É um período de conflito entre duas posturas, dúvidas e existências. Aí temos duas posturas, a postura racional e humanista, que é a concepção clássica, classicista, e a postura religiosa, que é a concepção medieval. E aí nós temos também o resultado em obras, que são as divisões do mundo, que é o entre antropocentrismo e o teocentrismo. E aí eu coloquei essa imagem aí que faz parte do barroco, Todas aquelas coisas maravilhosas que temos na igreja faz parte também do barroco. E aí nós temos o contraste, Os contrastes. Ele é o barroco, na época de valores espirituais da igreja e valores burgueses, que é o amor carnal, o dinheiro, a posição social. E temos também o dualismo, que propicia o surgimento de uma arte que busca conciliar divisões opostas, que chamamos da figura de linguagem antítese, espírito versus carne, pecado versus perdão, céu versus terra, virtude versus prazer, e etc, E aí eu coloquei para vocês aí uma pequena, tirei um trecho para vocês verem a diferença. Na literatura, os contrastes se apresentam através das figuras de linguagem, principalmente da antítese e do paradoxo. Aí eu peguei aí um dos poemas de Gregório de Matos para que vocês prestem bastante atenção. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. De vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, magro, delinquido, vos tenho a perdoar, mais empenho. Então, eu coloquei em vermelho deliquido e perdoar, porque é através desse deliquido que as coisas vão se melhorando. E aí, mais uma imagem, que é da igreja, para que vocês possam ter uma visão melhor do barroco. E aí temos aí Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em triste sombra morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. E aí repare que nós temos aí dia e noite, que faz parte da antítese, Que ela é dá uma contradição. Tristeza, alegria. Então, nós temos aí os contrastes. E aí eu coloquei outro contraste. Repare que na pintura vem um conflito, que é do claro com escuro. Isso também faz parte da antítese. E agora, algumas imagens para que vocês possam perceber o quanto o barroco foi importante naquela época.
E aí, por fim, nós temos aí que o século XVII, né, o ser humano vive em conflito, atormentado por dúvidas existenciais, dividida entre a postura racional e a humanista, uma existência assombrada pela culpa religiosa. Conheça como o barroco representou esse tempo de estabilidade e de incerteza, que era bem isso, estabilidade e incerteza. E aí temos o contexto histórico, né, que é a Reforma Protestante. No século XVI, que foi em 1517, Martinho Lutero, teólogo alemão, denuncia a prática das indulgências. Tivemos também a Contra-Reforma, a resposta católica à Reforma Protestante. Foi o Concílio de Trento, que é reunião de bispo, convocada pelo Papa Paulo III, 1545 a 1563, na cidade italiana de Trento. Repare na imagem como eles estão lá reunidos, né? Que era o objetivo de emitir decretos disciplinares. E aí o barroco no Brasil, o contexto histórico do barroco no Brasil, que foi no século XVI a XVIII, como eu já falei antes, na colônia de Portugal, Salvador, capitania e sede da administração, produções artísticas, que foi moldes de Portugal, ideal da igreja, não existia empresa. E o marco inicial, que é importantíssimo, foi em 1601 com o poema Prosopopeia de Bento Teixeira, Jorge de Albuquerque Coelho e donatário da capitania de Pernambuco. E agora nós vamos ver os representantes e obras. Gregório de Matos, maior poeta satírico, conhecido como Boca do Inferno. Poesias lírica, satírica, filosófica e religiosa. Padre Antônio Vieira, com seus sermões, obras, Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal, contra as de Holanda, que é Bahia, 1640, e o Sermão da Primeira Dominga de Quaresma, que foi no Maranhão, 1653. Gregório de Matos, né, como eu coloquei, conhecido como Boca do Inferno, por suas sátiras, né, o clero, o governo, os governantes e toda a sociedade baiana. E o seu exílio foi na Angola. Aí passamos aí para as correntes do barroco. A primeira é o cultismo, né? Gongorismo, predomínio da poesia. E aí nesse predomínio tivemos a intenção moralizante por meio dos sentidos. Tivemos o teor descritivo, a valorização da forma de expressão, o estilo opulento e suntuoso, rebuscamento vocabular, neologismo, figura de síntese, hiperbatos, anacolutos, figura de linguagem como a metáfora, antíntese, sinestesias. O segundo, tivemos aí o conceptismo, que é vedismo, que é o predomínio da prosa. A intenção educativa pelo convencimento e raciocínio lógico. O teor argumentativo conceptual, valorização do conteúdo, relações lógicas das ideias. O estilo conciso e ordenado, aproveitamento de nuances semânticas, duplo sentido, associações inesperadas e engenhosas, paradoxos, comparações inusitadas. Então aí a figura de Aleijadinho. E para finalizar, nós temos nossa atividade, né, que eu não poderia deixar de falar, que é no módulo de revisão P7, página 40 a 42, a data de entrega até 18/9/2020. Vocês podem fazer essa entrega na plataforma FTD Iônica, no curso terceiro ano português, ou no e-mail clausouza18@hotmail.com. Deixo os beijos no coração de vocês, muitos beijos e até a próxima aula.